Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar na nossa aula de rotinas de comércio um pouco sobre vitrines, tá? Existe uma técnica para montar vitrines, não é simplesmente, né, escolher os itens, colocar eles. Existe uma lógica, existe uma metodologia para você distribuir os produtos na sua vitrine. E a vitrine, ela é um ponto essencial das vendas, né, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, é o primeiro contato que o cliente tem com a sua loja, com o seu espaço. Então, como a vitrine está organizada, vai ser basicamente a decisão do cliente se ele vai entrar ou não na sua loja, ou pelo menos ele vai parar para dar uma olhada nos preços. Então, você precisa entender como funciona esse processo, a gente precisa entender como funciona esse processo para poder atrair um número maior de clientes, tá legal? É, Existe, só para vocês terem uma ideia como isso é importante, existe todo um estudo para isso, tá? Então, eu chamo de vitrinismo, que é as formas, o estudo de como você montar uma vitrine atraente. Uma vitrine, que a gente diz uma vitrine matadora, né? O cliente passa por ali, ele olha o produto e ele fala, legal, eu vou entrar, né? Ou não vou entrar. Então, vocês já devem ter prestado atenção, vocês enquanto consumidores, o que o, o que segura você, né? O que faz você querer entrar na loja? Então, todas essas técnicas a gente chama de vitrinismo, tá bom? E qual que é a principal função de uma vitrine? É básica, é única, é convencer o cliente a entrar na sua loja. Então, tudo que você fizer na vitrine para realizar esse convencimento, tá ok, tá? Só que não deve ser feito de uma maneira sem sistema, né? De uma maneira não sistematizada. A gente precisa desenvolver isso de uma maneira lógica para conseguir atrair esse cliente, tá legal? Aqui mais um exemplo, né? Esse mais voltado para. Eu estava mostrando muitas roupas, aí eu falei, bom, pesquisei algumas vitrines, isso aqui é para comida japonesa especificamente. Então, olha só que bonito, né? A gente dá gosto de olhar uma vitrine como essa e você, né, entrar nessa loja. Então, olha a arte. Realmente, pessoal, montar uma vitrine, quando você olha algumas vitrines, é realmente um processo artístico quase, né? E quais são as principais técnicas para fisgar esse cliente, né? Primeiro, eu tenho que ter uma ideia de uso de cores. Então, eu preciso entender que cores vão funcionar melhor. Cada cor, tudo que envolve vitrinismo, né? Então, que cores funcionam melhor para o meu tipo de produto. Então, a gente já ouviu falar, por exemplo, que cores, tem um estudo que fala, né, que cores que aumentam a fome, né? Você tem aí o vermelho e amarelo. Então, olha que interessante, o uso das cores vai fazer com que você atraia mais clientes ou não. Então, qual que é a cor mais adequada para a sua loja? E aí, seguindo nesse conceito, uso de luzes para ser atrativo. Então, brincando aqui com aquela lampadinha mortal para os insetos, né? A luz vai lá, os insetinhos vai lá e morre tudo, né? Então, a nossa ideia não é matar ninguém, a nossa ideia é atrair clientes e eu consigo atrair esses clientes através do uso de luzes, tá? Usar bem o espaço. Então, existem vitrines abarrotadas, existem vitrines que são muito vazias, então eu preciso entender que eu tenho aquele espaço, eu tenho que usar bem aquele espaço para conseguir o meu principal objetivo. E lembrando, qual que é o principal objetivo da vitrine? É convencer os clientes a entrarem na minha loja. E uso de textos. Então, eu preciso escrever muito na minha vitrine, eu preciso escrever pouco na minha vitrine, eu preciso escrever o suficiente. Então, olha só todas essas técnicas, né? Cor, luz, espaço, texto, tudo isso eu organizo para conseguir criar uma vitrine para fisgar esse cliente, uma vitrine matadora, tá legal? Então, eu separei aqui eu separei um artigo que ele coloca os 5 principais pontos que você tem que observar para montar uma vitrine. Após esses 5 pontos, eu queria trazer para vocês para um outro artigo, depois eu vou mandar para vocês mais um vídeo, que é de uma designer de vitrine, a função dela, o trabalho dela é esse, é ser designer de vitrine, e ela coloca aí 5 coisas que você não deve fazer, né, ou 5 pontos que você deve se atentar. Então, o meu vídeo hoje eu vou trabalhar com 5 pontos que você precisa, né, e depois ela vai comentar os 5 erros mais comuns, tá legal? Então, qual que é a primeira coisa
para desenvolver uma vitrine que você tem que atentar? É ter um objetivo. Então, antes de desenvolver a vitrine, qual que é o objetivo da sua vitrine? Eu coloquei aqui 4 objetivos que são geralmente os principais. Eu tenho o principal objetivo, que é apresentar uma nova coleção ou um novo grupo de produtos. Então, é aquele ponto. Eu estou apresentando uma novidade para o meu cliente. Então, vocês podem ver aqui, né, os enquadramentos, os tipos da roupa. Então, eu estou apresentando toda uma coleção nova. Provavelmente aqui a gente consegue ver que uma coleção de outono. Então, eu estou trazendo esse cliente para a minha coleção, tá? Eu posso ter um objetivo aumentar a venda de um determinado produto. Então, pensa assim, eu tenho esse produto ele tem uma margem de lucro maior, ou esse produto ele é interessante para o meu negócio, então eu dou um foco para ele. Então, vocês podem ver aqui, né, o manequim segurando a sandália, né, tocando ela. Então, olha que interessante, eu estou focando em um determinado produto e meu cliente vai passar, vai olhar e vai falar, eu quero essa sandália, né? Então, olha que interessante a disposição da vitrine para fazer com que a pessoa compre aquele determinado produto. Eu posso ter outro objetivo, que é a ambientação temática, então eu vou falar sobre Natal, eu vou falar sobre Ano Novo, então eu trabalho um tema e aí eu consigo trazer as pessoas para esse tema que a minha loja está atuando. Então, por exemplo, eu vou falar sobre... eu tenho muitos materiais aqui de game, por exemplo. Eu tenho muitos materiais na minha loja voltados para esse público mais geek, né? Então, eu vou fazer uma vitrine toda ambientada para atrair esse público. Então, eu sou alguém do público geek, eu vou olhar e vou falar, nossa, legal essa vitrine bonita, entendi, olha que desenho bacana. Então, eu sou atraído por aquela ambientação temática, tá? Então, eu crio todo um tema, toda uma estrutura para atrair as pessoas. Lembra sempre, a ambientação temática não é somente questões de festas, né? Comemorações. Também pode ser um ambiente temático para atrair alguém, um público específico. Então, posso atrair um público geek, posso atrair o público, não sei, um público mais feminino, eu vou trabalhar uma ambientação temática nesse sentido. Então, eu atraio clientes desse grupo. E comunicar liquidações. Então, essa é o famoso clássico, né? 50% de desconto, você joga aqueles valores lá no alto. Então, você está fazendo um spam, basicamente, na sua vitrine, lembrando as pessoas que você está com liquidação, com um saldão, 40% off. Essa é uma estratégia que atrai, mas ela está tão utilizada hoje que ela não atrai tanto. Então, toda loja, vitrine que você passa, está lá, 40% de desconto, 30% de desconto. Então, as pessoas acabam não dialogando muito e falar, legal, tá em desconto, mês que vem tá em desconto de novo. Então, assim, não é que é um desconto único. Então, as pessoas acabam ignorando. Agora, Black Friday, né? Assim, Black Friday, aí você fala que vai estar um desconto, mas se você for lá mês que vem na loja, o desconto tá igual. Então, óbvio que você precisa fazer um desconto específico, né? E tem que ser real. Então, por exemplo, aqui, baixamos as calças, né? Olha só, atrai o cliente, né? Ele ri com a proposta e ele filtrou aqui um produto dele. Ele falou, calças. Então, eu sei que esse mês eu estou tendo liquidação de calças e pode ser que mês que vem eu não tenha. Então, eu gero esse sentimento de escassez e a pessoa fala, beleza, então a minha liquidação tem um foco, tá? Não é um desconto geralzão, então tá bem montada essa campanha, tá? Então, olha que legal, pessoal. Primeiro ponto da minha montagem de vitrine é esse, eu tenho que ter um objetivo. E qual é o objetivo da minha vitrine antes de começar a sair montando, né? O segundo ponto que é importante a gente atentar à vitrine é realmente bom gosto, né? Eu trouxe aqui um exemplo, uma vitrine. Primeiro começa ruim, com um monte de coisa da Argentina, mas olha como tá feia essa vitrine, né? Ela tá lotada de produto da Argentina, preço para cima, preço para baixo. Você não entende nada, não conversa. O cara quis aproveitar o espaço ali da loja dele e lotou, né? Lotou de produto como se fosse, né? Beleza, não, fica feio, né? E não dá muito foco para nada, tá? E aqui algumas vitrines piores, aquelas ofertas, aquelas coisas mais feias mesmo, né? Erros de português. Então, assim, precisa ter bom gosto. Quando você está montando uma vitrine, por mais que seja uma loja de rua, é necessário montar algo bonito para o seu cliente, né? Algo atrativo, para não ficar com cara de saldão, de uma loja, né, bagunçada. Então, assim, a gente precisa sempre se atentar a esse bom gosto, tá?
E não se esqueça, no final da aula depois eu vou passar mais um vídeo de 5 erros, tá? Foco também, faltou foco. Então, se eu não tenho foco, se eu tenho muita informação, se eu tenho muita divisão, se a minha vitrine está cheia. Então, menos é mais. Eu preciso criar um foco dentro da minha vitrine para algo que eu queira chamar atenção. Então, se eu vou falar da minha coleção, eu vou falar da minha coleção. Se eu vou falar de um produto, eu vou falar de um produto. Então, excesso de informações, assim como o outro tópico que a gente falou, também atrapalha muito a montagem de uma vitrine. Frescor. Eu acredito que vocês já tenham passado em algumas vitrines e aqueles mesmos produtos estão lá por meses. Então, se você não cria vitrines novas, você vai deixando de atrair o seu cliente. Então, ele vai passar na frente da sua vitrine, é aquela vitrine igual de novo, igual outra vez. Vai chegar um momento que as pessoas vão passar por aquela loja sem prestar atenção nenhuma. Agora, quando tem uma movimentação na vitrine a cada 15 dias, por exemplo, o artigo fala que é interessante você mudar sua vitrine a cada 15 dias, o que não é, num ano são 24 montagens de vitrine, o que não é tanta coisa assim, você consegue gerar frescor para a sua loja. Então as pessoas vão passar na frente da sua vitrine, vão falar, legal, mudou a vitrine, e elas vão tentar entender. E aí você pode contar histórias, que eu vou falar daqui a pouco, mas assim, você começa a criar narrativas, né? Você começa a criar, a mês as pessoas estão procurando pela sua vitrine para ver, e aí, como será que vai estar essa vitrine? Né? O que eles vão fazer de diferente? Então, você começa a atrair esse cliente pelo frescor da sua vitrine. Então, é usar bem as datas comemorativas, é fazer as pessoas pensarem qual que é a novidade da vez, o que vai ser novo na vitrine esse mês. Então, fazer com que elas esperem isso. E, muitas vezes, professor, não tenho tanto tempo de montar a vitrine assim, fazer pequenas mudanças, um posicionamento de um produto, trocar uma marca por outra. Então, isso também é válido, tá? Porém, se você for avaliar que a cada 15 dias você vai montar uma vitrine nova, não é para ser algo tão difícil, né? Não é para ser algo tão fora do padrão. Mas, assim, também, no caso, na impossibilidade de fazer pequenas mudanças na vitrine para atrair o seu público, para que eles notem essas diferenças, tá? E a última dica que eu queria compartilhar com vocês para montagem de vitrine é contar uma história. Então, eu peguei aqui um exemplo, né, uma viagem, né, o cara tá lá viajando com os pezinhos, né, com os pezinhos cruzados, uma paisagem de fundo. Então, olha que interessante, eu tô contando uma história. Esse cara é o quê? Ele é um viajante, o que ele está fazendo? Então, isso também é uma técnica hoje muito utilizada em vitrines, principalmente porque as pessoas estão sedentas, né, por stories, né? O que é stories? É histórias. Então, eu quero ver história, né? Eu quero que você me conte a sua história. Então, quando a minha vitrine conta uma história, eu também consigo atrair um público, tá? E aqui um outro exemplo do Dia dos Namorados, né? Você vê ali as roupinhas, o cara pedindo em casamento. Então, olha que perfeição que ficou essa. Então, eu contei uma história para o meu público, isso atraiu o meu público, chamou a atenção, e muito provavelmente essas pessoas vão vir entrar na minha loja porque elas se sentiram atraídas pela minha vitrine. Legal? Então, essa aula de hoje, bem simples, mas bem interessante. Eu espero fazer uns exercícios mais práticos agora e logo depois a seguir o vídeo dos 5 principais erros para não cometer, tá bom? Bom, pessoal, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.